Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver hoje uma partida muito interessante, jogada entre dois dos melhores jogadores que o mundo já viu do xadrez. E eu estou falando de dois jogadores atuais, tá? Shakir Mamedyarov, do Azerbaijão, contra Magnus Carlsen, de Negras, atual campeão mundial. Partida jogada no round 9 do Biel Grandmasters 2018. Vamos dar uma olhada nela. Olha só, aconteceu faz poucos dias, tá? Nessa ocasião, penúltimo round, Shakir Mamedyarov precisando qualquer resultado em cima do Carlsen, né? Ele venceria o torneio. Qualquer resultado assim, entre empate ou vitória, tá? O Carlsen precisava da vitória porque estava um ponto atrás do Mamedyarov, né? E aí tem essa briga bastante interessante. Então vamos ver como foi que seguiu. D4 por parte do Mamedyarov, cavalo F6 Carlsen, C4, G6, G3, temos bispo G7. É interessante, a gente segue aí uma Índia do rei, certo? Por parte do Carlsen, né? O Carlsen decide empregar a defesa Índia do rei de Negras. E depois de cavalo F3 temos C5, contra-atacando no centro, né? Ideia típica da defesa índia do rei. Depois de roque das brancas, cavalo C6, E3 é a opção que o Mamedyarov decidiu seguir, uma opção mais sólida, tentando manter o centro. Outra opção, tá? Assim que o cavalo veio para cá, é jogar o avanço D5, onde o cavalo viria para 5, já atacar esse peãozinho aqui. E, claro, a batalha que seguiria, né? Uma batalha bastante tensa, bem complicada, e leva a linhas bastante teóricas e bem difíceis. Mas enfim, seguiu E3, D5, esse é um lance interessante, porque do nada o Magnus diz, eu não quero mais jogar uma Índia do rei, vou transpor, né, fazer uma transposição de aberturas para uma defesa Grunfeld. E se você lembra bem, na defesa Grunfeld tem esse avanço D5 logo cedo na abertura, né, e claro, uma posterior troca aqui, onde esse bispo fica bastante ativo no jogo logo cedo. E o ponto disso é se aproveitar justamente desse lance E3, né, e fechar de vez o bispo branco em C1 e não deixar ele ter muita atividade. Ok, bem interessante, peão toma em D5, cavalo toma em D5, temos algumas trocas, a dama vem para o centro logo cedo, cavalo E5, ataque descoberto do bispo em cima da dama, a dama sai, e aqui cavalo C4, ok? Temos dama C7, D5, ataca o cavalo logo cedo. Bem, é possível também, tá, seguir com o peão toma em C5, tomando temporariamente, né, um peão, porém as negras, perdão, seguiriam com o bispo E6, atacando o cavalo, e bem, é uma linha bastante complicada de se jogar, tá? Esses bispos são bastante fortes, né, aqui no centro, perdão, aqui com muita atividade, né, atacando o cavalo, enfim. Temos D5 atacando o cavalo. E aqui o Carlsen poderia, né, de negras, ter trazido o cavalo para E5 e ter jogado um jogo mais sólido, mais tranquilo, né, onde as negras estariam perfeitamente bem. Contudo, o Carlsen estava querendo vir para a briga, né, querendo, quem sabe, tentar um resultado, claro, tentar ter uma vitória jogando de negras para tentar vencer o torneio. E aí ele decidiu trazer complicações, né, jogando torre D8, não deixando o peão capturar o cavalo, porque a torre tomaria a dama aqui embaixo. O peão está, portanto, cravado. Temos bispo D2, o cavalo vem para B4, oportunidade para as brancas se livrarem desse bispo aí. Peão toma em B4, torre C1, temos A5, A3, trocas de peão. Bem, apesar de que as brancas se livraram daquele bispo que estava sendo um tanto quanto chato, né, preso pelos seus próprios peões, as negras têm alguns pontos interessantes, por exemplo, o par de bispos, e além disso elas podem até se valer dessa maioria de peões aqui na ala da dama alguma hora. Vamos ver se o Magnus consegue fazer alguma coisa com isso. A4, ganhando um pouco mais de espaço, não deixando que esse peãozinho avance. Dama D3, né? E aqui o Carlsen tinha várias opções, porém ele decidiu jogar o lance bispo F5. E esse lance, claro, não é o pior do mundo, né? Mas ele permite que o Mamedyarov coloque uma certa pressão no Carlsen, né? Por causa de E4, o bispo tem que voltar,
E aí agora dama E3, aparentemente, né, esse é um lance bastante forte, tá? A ideia, inclusive, é você trazer o seu cavalo para a casa B6, em alguma hora, onde o cavalo fica bastante ativo, tá? Então, as negras têm que ter bastante cuidado. Temos torre A6, impedindo, claro, que o cavalo venha para a casa B6, E5, e aparentemente você já começa a perceber como as peças brancas estão bem no jogo, né? E esse centro de peões aqui começa até a dar medo, né? Um centro muito forte, tem sempre que ter muito cuidado com ele. Então, as negras tentam contra-atacar com B5, atacando o cavalo e avançando sua maioria de peões na ala da dama. As brancas contra-atacam com D6. O Magnus decidiu jogar o lance dama B8. Peão toma em E7. A torre vem para E8 saindo do ataque. Torre de FD1. Torre toma o peão. Dama C5 atacando a torre lá em cima, né? E aqui, bem, tem várias formas de vários lances possíveis, né? Um deles, inclusive, que o Magnus tentou ver, era o lance torre E6, tá? Não é muito bom, porque segue uma linha um pouco parecida com a que a gente vai analisar. O lance mais correto seria jogar o lance bispo F8, tá? Um lance não muito agradável de fazer, né? Tirar o bispo da diagonal principal, porém um lance necessário para defender a torre. As brancas poderiam jogar o lance cavalo D6, por exemplo. Só então as negras poderiam, por exemplo, jogar a torre E8, né? E aqui, depois de algo do tipo dama C7, vamos supor a troca de damas. O bispo pode tomar aqui, peão toma. Algo do tipo torre D8, defendendo o bispo. E o jogo vai continuando de forma igual. Porém, o Carlsen decidiu jogar o lance dama F8. Ele não conseguiu ver, né? Não conseguiu calcular necessariamente as variantes com bispo F8. E aí decidiu defender a torre jogando o lance dama F8. E claro, você deve ter percebido que isso deixa que o peão em B5 caia, né? Depois de cavalo E3, é bem interessante, né? Tem que jogar bispo E6, porque senão o cavalo vem para a casa D5 aqui tranquilamente, né? E aí não é bom que esse cavalo simplesmente se instale nessa casa. Então tem que jogar o lance bispo E6. E claro, quando você joga o lance bispo E6, né, você acaba entregando esse peãozinho aqui, depois de dama toma em B5, né, torre a A7, e não tem muito o que fazer. As brancas ficam com um peão inteiro a mais, né, um peão bastante valioso, e não tem muita compensação para as negras. Mas mesmo assim é bastante complicado, um jogo muito complicado de se dizer, caramba, tá ganho, né, só porque tá com um peão a mais. Segundo lance cavalo D5, trocas pelo bispo. E aqui a gente chega numa posição de bispos de cores opostas, que claro, como eu sempre disse, apesar de ser mais complicado, né, forçar a vitória com bispos de cores opostas, não é o caso com as peças pesadas no tabuleiro ainda, como por exemplo damas e torres, tá? Tudo bastante desequilibrado ainda. Temos torre de EB7 atacando a dama vem para D3, torre B8, H4, um lance muito legal, né? Permite aí uma casa para o rei. H2 é uma casa excelente para o rei. A dama vem para E8. Temos dama D4 defendendo seu peão. Dama E7, F4, colocando mais um defensor no peão. E aqui o Magnus decidiu jogar o lance bispo F8. Decidiu não ir diretamente atrás do peão. Vamos ver o que aconteceria se acontece dama toma o peão em A3, por exemplo, né? Sai daqui, perde a proteção da torre, então captura. Claro, você que pode capturar a torre das brancas aqui em C1 com cheque, mas depois de rei H2, sua outra torre está caindo aqui, então vamos supor dama B1 defendendo, né? Dama toma o peãozinho em A4 e continua sendo um final de jogo, né, bastante vantajoso para as brancas, né? Essa maioria de peões aqui na ala do rei pode ser bastante proveitosa, tá? Claro, ainda é bastante complicado de vencer, mas se alguém tem chance de vitória aqui são as brancas. Mas não seguiu nada disso, seguiu bispo F8 na partida, tá? Por parte do Carlsen, e aí depois de rei H2, mantendo o rei um pouco mais tranquilo ali, né?
precaução. Torre de AB7 conectando torres, dama toma o peão em A4, dama toma em A3, trocas de dama. E aqui chega no final de bispos de cores opostas com um par de torres, né? Não tem muito o que fazer, torre de CD1, bispo E7, claro, aqui ainda não está ganho para as brancas, mas são elas que têm as melhores chances, tá? E claro, o bispo vem para E7 para pegar aqui o controle dessa casa D8, não deixar que ocorram trocas demais aqui. Quanto mais peças, ou seja, quanto mais torres as negras manterem, talvez seja até melhor, certo? Então temos torre C7, H5, esse é um lance muito interessante de se fazer em pleno final de jogo, né? O Mamedov entrega um peão de volta em troca de quebrar a estrutura das negras. Existem muitos lances possíveis, tá? Vou te mostrar alguns. Por exemplo, rei G7, tá? As brancas podem continuar com torre D7, atacando o bispo e vindo para uma troca de torres, então tem que trocar, né? Praticamente inviável. E aqui vamos supor que você defenda o seu bispo com o rei F8, H6 é bastante chato, né? Pode ser bastante perigoso depois para as negras, né? Principalmente as brancas terem o controle da casa G7, então é bastante chato. Outra coisa, talvez seja melhor a defesa F6, né? Desafiando o centro das brancas. Vamos supor que ocorram as trocas, algo do tipo rei G4, muito provavelmente vai seguir em breve, talvez a posterior troca de peões aqui, mas mesmo assim, né, as negras ainda vão tentando se manter a todo custo e, claro, é sempre bastante complicado, né, fazer progresso nesse tipo de final, mesmo com as torres no tabuleiro ainda. Na partida, o Carlsen, eu acredito também que tomou uma boa decisão, foi bastante bravo, né, mostrou coragem em tomar o peão em H5. E aqui, agora, qual o ponto de... qual o porquê de as brancas entregarem um peão em H5? É de fato porque antes você tinha um peão controlando a casa F5, né? Agora não, agora você está livre para avançar para essa casa F5 e muito provavelmente aqui seguir o avanço E6 ou até mesmo F6, tá? As negras não podem deixar que as brancas avancem para a casa F6, por isso elas jogam F6 por si próprias. Mas claro, mesmo elas avançando, né, o peão sempre cria uma debilidade, quando ele avança, deixa o controle dessa casa, né? Então E6, criando um peão passado, protegido e que pode ser perigoso. Não é fácil de avançá-lo, mas as brancas ficam mantendo ele aí. Ok, temos torre B3. De certa forma, as negras tentam arrumar contra-jogo. Temos torre D7, torre de BC3, defendendo a sua torre. Temos torre A1. É bastante chato essa entrada de torre agora para as negras, né? Essa entrada da torre branca, rei G7, torre A8, e o ponto é você jogar depois um lance aí do tipo torre E8 atacando esse bispo, né? Como até segue na partida. Ó, depois de rei H6, torre E8, temos bispo B4 saindo do ataque, torre B8 ataca o bispo, um pouquinho de repetição de lances, porque de fato é bastante complicado penetrar na posição das negras nesse ponto, né? Alguns ataques aí, repetição de alguns lances, aqui algum progresso, né? Torre B7, algumas trocas de torre, e aqui o Carlsen faz um lance que não é tão legal, o lance é torre A5, certo? Mantendo um olho ainda nesse bispo, porém, provavelmente o melhor seria jogar o lance bispo F8, né? Depois de uma variante interessante com torre F7, o bispo voltaria para cá, e você pensa, poxa, mas como é que as negras conseguem defender ou lutar pelo empate nessa posição? Através do contra-jogo, né, atacando esse peãozinho aqui. Em finais de bispos de cores opostas, principalmente com torres no tabuleiro, tem sempre esse fato de que os bispos dificilmente vão ser trocados, né? Os bispos é muito difícil que esses bispos sejam trocados, e claro, você pode iniciar, por exemplo, um ataque nas casas escuras, e esse bispo vai ser incapaz de defender. Então, bispo E4, torre C3, por exemplo, atacando esse peão aqui. Depois de rei G2, algumas trocas de peão, né? Aí, torre F6 cheque, rei G5, a torre voltaria, bispo C5 cheque, rei F1, torre E3 atacando o bispo. E aparentemente as negras vão conseguindo segurar o jogo, tá? Mas seguiu torre A5 por parte
do Carlsen, e aí o Mamedyarov faz um pouco de progresso no sentido de que ele teria a chance de fazer um certo progresso. Ele jogou o lance bispo C6. Aparentemente não é o melhor, tá? Bispo C4, por incrível que pareça, bem sutil essa diferença, né? Tipo, uma casinha só, né, de diferença aqui, ó. Bispo C6 ou bispo C4. Bispo C4 é o lance vencedor e eu vou te mostrar por quê. Bem, você tem um bispo sendo atacado aqui, né? Você não quer que ele seja capturado, então vamos dizer que ele vem para A3. E, claro, com esse bispo sendo atacado, é o bispo que defende essa entrada desse peão. Então, as brancas podem avançar com o peão para E7. Você tem duas opções aqui. Ou capturar o peão logo com o bispo, ou trazer a torre para a casa E5 defendendo o peão. Se você traz a torre para E5 defendendo o peão, segue bispo E6, bloqueando a defesa, e vai ter promoção no próximo lance, a não ser que você entregue o seu bispo. E, claro, se você entregar o bispo logo de cara, você vai ter que defender um finalzinho bastante chato, né? Aqui, por exemplo, nesse caso, está perdido para as negras, porque apesar de terem dois peões contra um bispo, que muitas vezes pode ser vantajoso para lutar pelo empate, né? Mas as brancas nesse caso têm bispo D3, e aí, claro, se a torre sair daqui para algum lugar, cai peão aqui em H7, bastante chato, né? Isso, mas lembra dessa posição que a gente vai ver uma variante já já, que ela aparece, que as negras conseguem segurar só por uma diferençazinha de lance. Ok, torre A5. E por que então bispo C6 não é tão eficaz quanto o lance bispo C4, que era um lance bastante complicado de ver, mas que levaria a vitória? Por causa de, claro, depois de bispo A3, de novo, como a gente viu antes, né? Você tem essa oportunidade aqui de avançar, né? A partir do momento que você deixa a casa E7, as brancas vão avançar o peão, uma hora ou outra. Seguiu torre F7 primeiro, por parte do Mamedyarov, beleza? E aqui o Carlsen decidiu jogar o lance torre E5. De novo, muito complicado de, por exemplo, tomar uma decisão como, vou defender o meu, vou capturar esse peão aqui e defender esse meu. É bem difícil porque as brancas avançam de qualquer forma e você tem que entregar o seu bispo, porque você não consegue defender essa casa aqui. Então depois de bispo tome E7, torre tome E7, e agora lembra que é muito parecida com aquela posição. Aqui, se fosse o lance das brancas, elas com certeza jogariam bispo E4, atacando a casa H7. Contudo, é o lance das negras, e elas podem jogar o lance torre C5, e claro, não está totalmente perdido, mas ainda assim é uma posição muito complicada, né? E fica aí, quem sabe, para as negras tentarem lutar por um empate. Mas mesmo assim, muito complicado. Se alguém tem chance de vitória, é as brancas. Siga o torre F7 primeiro aqui por parte do Mamedyarov. Torre E5 foi a decisão do Carlsen, impedindo que o peão avance logo de cara. As brancas podem jogar o lance rei H4. É interessante que, por vezes, esse rei H4 ele cria até teias de mate aqui, tá? Como, por exemplo, as brancas tomarem aqui e vêm com o bispo depois, até por aqui ou por aqui. Então, é bastante complicado. Como, por exemplo, aqui nessa posição, o Carlsen fez um lance horrível, tá? E a gente vai ver já já. Mas, bispo C5 seria o lance mais interessante para tentar lutar pelo empate ainda. De novo, a ideia é aquela mesma história de tentar conseguir contra-jogo atacando esse peão aqui. Por exemplo, cai o peão de F6, rei G7, ataca a torre, que volta para F7, o rei tem que voltar para H6, G4, né? Ameaçando o mate aqui agora com o próximo lance. As negras teriam que jogar bispo F2 com cheque, rei tem que vir para H3, torre E3 cheque, rei volta, bispo H4, lance excelente, evitando, né, possíveis avanços, inclusive aqui em perdão, evitando possíveis avanços. Depois de peão tome H5, rei tome H5, as negras parecem estar segurando ainda, mas uma posição muito, muito complicada mesmo. Depois de H4, seguiu, né, o lance que jamais poderia seguir o Carlsen depois de quase 6 horas de partida. Infelizmente, deu alguma coisa nele, né? Acontece com todo jogador, e jogou o lance bispo C1, e aí o Mamedyarov fez um lance e o Carlsen teve que abandonar de cara, que é o lance E7. Você não pode, né, deixar essa diagonal aqui, porque o peão avançaria. Você podia fazer qualquer lance menos bispo C1, tá? Menos sair dessa diagonal aqui. Bispo C1 foi o lance feito, e E7 vence de cara. Não tem como você evitar a promoção do peão no próximo lance.
Bem, é isso, né? Erros terríveis acontecem até mesmo com o campeão mundial. E aí, tá ansioso para ver como é que vai ser no Mundial no fim do ano? Já tá chegando, hein? É em novembro. Marque aí na sua agenda, se eu não me engano, do dia 8 ao dia 22. Marque na sua agenda, a gente vai estar aqui cobrindo todos os dias, todos os jogos do Mundial. Beleza? Forte abraço e não se esqueça de deixar um like aqui embaixo. Até mais.